Apareceu para mim. Show. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos com a Maiara, que ela tem um filho que se chama Heitor, né, Maiara? Sim, E o Heitor ele tem uma deficiência que é o autismo, não é isso, Maiara? isso. Tá. A gente vai iniciar com. São 6 perguntinhas, de forma simples, e a gente vai iniciar com a primeira pergunta, tá bom, Maiara? O nome, né, do seu filho, que já é Heitor, nós já falamos aqui, se antecipamos. E ele tem quantos anos, Maiara, o Heitor? 6 anos. Quantos? 10? 6 anos. 6 anos? Isso. E hoje ele está em qual série na escola, Maiara? Qual Ele ano? está no primeiro ano do ensino fundamental. Primeiro ano do ensino fundamental? Isso. Certo, bacana. E você sabe nos dizer quando e como foi feito o diagnóstico do Heitor? Já foi logo quando ele nasceu ou foi quando ele completou o primeiro ano? Foi como Foi isso, com, Mayara? foi com 2 anos e 1 mês que a gente recebeu o diagnóstico na primeira consulta com a neurologista. E aí a gente teve o diagnóstico já nessa primeira consulta, quando ele tinha 2 anos e 1 mês. Entendi. E vocês sentiram a necessidade de fazer essa consulta porque ele demonstrava alguma reação, algum comportamento diferente? Então, eu percebi um atraso na fala. E eu achava que não era normal, ele falava poucas palavras. E E aí depois, é porque o Heitor é um bebê de pandemia, né? Então, na época do desenvolvimento, assim, na hora de ter o desenvolvimento, a gente viu que ele estava um pouco atrasado. Eu notei que ele tinha essa questão da fala, mas eu achei que era por conta da pandemia. E aí ele era um bebê de hotelzinho. Ele foi pro hotelzinho, deu a pandemia, ele ficou comigo em casa. Quando ele voltou pro hotelzinho, as meninas pontuaram que ele tinha alguns comportamentos diferentes das outras crianças e orientou a gente a procurar um neurologista. E foi isso que nós fizemos. Nós marcamos com o neurologista e aí a gente começou a observar uns outros comportamentos também, né? Que é a questão da falta de olhar no olho, né? Manter esse contato visual, essa questão de responder os estímulos, a gente pedia ele para pegar um objeto, ele não pegava. E ele tinha muito interesse Entendi, em girar roda, né? Qualquer brinquedo, ele não brincava assim de forma funcional, ele só girava o brinquedo. E essas coisas assim. E ele também tinha muito flap, que era o flap de mão, ele balançava muito as mãozinhas, e o tronco, ele ficava nessa posição assim, ó, nesse movimento, várias horas do dia. Só que como era meu primeiro filho, eu achava que era normal para uma criança, né? Eu achava que ele tinha interesse, estava entendi. animado. E aí é, nós atrasamos um pouco. Mas assim, acredito que com 2 anos e 1 mês ainda deu pra gente fazer muita coisa, né? Correr atrás de Ah, muita coisa que bom ainda. que vocês conseguiram diagnosticar com antecedência, né, Mário? Quanto mais cedo, acredito que seja melhor para poder iniciar os trabalhos do tratamento e para Isso. conseguir monitorar essa evolução dele, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Mayara. Tem A outra alguma outra condição, tem alguma outra Perdão. condição de saúde associada à deficiência dele? Ou vocês fazem, você falou que vocês já fazem algum tratamento, né? Que já tem tratamento em andamento. A gente já, desde os 2 anos e 1 mês, quando a gente teve o diagnóstico, a gente já começou com as intervenções, né, com as terapias, e ele não tem problema de saúde, né, relacionado ao autismo, mas ele tem o TDAH, que é associado a essa condição dele, né? Então, além do diagnóstico de autismo, nós temos o diagnóstico de TDAH também. Bacana. Inclusive, Ele faz acompanhamento com mais de um profissional, Mayara, ou não? então, na parte neurológica, ele faz com a doutora Marcela, né, que é neuropediatra. E aí a doutora Marcela encaminhou para os demais profissionais, Ah, bacana. ele faz psicólogo, né, terapia e Aham. intervenção ABA, ele faz fonoaudiologia, ele faz terapia ocupacional e ele faz psicopedagogia. Psicopedagogia ele Nossa, que entrou assim bacana. na idade escolar, né, quando ele atingiu a idade escolar, que a gente começou com a psicopedagogia, né? E Certo, pensando aí na bacana. pedagogia, quais que são as principais habilidades, interesses, facilidades dele no ambiente escolar?
Então, o Heitor foi alfabetizado com 4 anos, ele tem muita facilidade em leitura, ele gosta muito de livro, conto, conto clássico, conto de histórias, então ele tem muita habilidade, assim, muito, o hiperfoco dele sempre foi esse, né? Ele tem muito interesse, diferente da matemática, que ele não tem tanto interesse, mas assim, a habilidade dele, o hiperfoco dele é livro, história, conto, apresentação, por exemplo. Ele adora fazer apresentação, interpretar o que ele lê em livro, ele quer sempre fazer, vamos fazer, vamos encenar isso, vamos apresentar essa coisa. Então ele tem essa facilidade. E aí já atrelado ao que você acabou de falar, né? Quais que são as maiores dificuldades dele? Você entende que é a matemática? Então, no âmbito escolar e como um todo também, acredito que a socialização dele é um pouco defasada, assim, né? Ele tem dificuldade de interação social, né? Ele tem essa dificuldade de manter uma brincadeira com outras crianças. Como ele tem interesse restrito nessa questão de história, então, para ele, por exemplo, brincar de bola com uma outra criança, a gente tem que sempre intervir, sempre fazer essa mediação, ajudar ele a começar uma brincadeira, fazer com que ele fique nessa brincadeira por mais tempo. Mas é a maior dificuldade que a gente tem hoje, que ele tem na escola, é a questão de interagir com as outras crianças, entender regra social, as regras básicas, né? Essa é hoje a nossa maior dificuldade. E Ô, vocês. Mayara, é bacana, né, a gente ver esse apoio familiar, que eu acho que é a base de tudo, junto à escola. E deixa eu te fazer, pegando o embalo aqui, nas escolas, eu não sei se você já passou por mais de uma escola, como eu te conheço, eu sei que ele já passou pelo Passionista, né, depois você matriculou ele em outra escola. É, essas escolas que ele passou, eles ofereceram algum tipo de recurso, algum tipo de acessibilidade para o Heitor, que ajudou ele no desenvolvimento escolar? Então, a gente tem muita dificuldade nessas questões. Por quê? Cada indivíduo é um, precisa de uma intervenção diferente, né? No caso Sim, do Heitor, o que ele precisa na escola é essa questão mais de se organizar. Então, atividades adaptadas, de acordo com a escola, ele não precisa. O que a gente pediu, junto com os profissionais que atende, é que diminuíssem um pouco as atividades, né? Por exemplo, ele tem dificuldade de permanecer no foco por muito tempo. Então, a gente pediu que diminuísse a atividade. Se a atividade tem lá 8 ou 10 itens, que desse 5 para ele, desse uma outra atividade que ele tem hiperfoco, assim, que ia chamar a atenção dele, e depois voltar para terminar a atividade. Porque às vezes ele perde o interesse e não consegue terminar, né? Aí ele sai, tem as fugas, né? Então, entendi, esse tipo de adaptação. Outra coisa que a gente também pontuou que dá muito certo é essa questão de fazer previsibilidade do que vai acontecer, porque quando tira ele da rotina, ele desorganiza com mais facilidade. Então, o que a gente tem que ajustar perante a escola é mais essa questão comportamental mesmo, né? Do que fazer para ele se entendi. manter em sala de aula, porque assim, pedagogicamente, ele acompanha a turma. Hoje, inclusive, ele se encontra mais adiantado que as outras crianças, né? Acho que é Eu porque ia te excesso perguntar de isso agora. estímulo, né? Que bacana. Como você disse que ele não faz nenhuma atividade diferente dos demais da turma, né? Ele consegue manter o mesmo nível de, de Aprendizado. conhecimento dos É. meninos, né? Nossa, que legal, hein? Que bacana. Ele tem cuidador, Mayara, que acompanha ele na escola ou não? Então, o Heitor, por ele ser verbal, ele conseguir ter uma comunicação, ele consegue ir ao banheiro, tomar água, solicitar as coisas, ele não tem necessidade de um cuidador. Ele tem necessidade de um apoio pedagógico, que seria uma pessoa para ficar em sala de aula com ele, para direcionar as atividades, né? E E tem isso, a auxiliando, escola consegue dar esse suporte além do professor? não, nem a escola pública e nem a escola particular. No momento a gente está sem apoio. Entendi. E aí, Mas pensando isso, que isso, hoje a gente não tem esse apoio nem na particular, né, e nem na pública, existe situações e fatores que podem, né, gerar crises ou alguma dificuldade durante as aulas? Sim, muitas, muitos fatores. Inclusive, essa questão da mudança de rotina repentina, porque escola é um ambiente que pode acontecer mudança de rotina, acontece imprevisto, às vezes o professor
A gente teve uma situação agora que a professora precisou se afastar por conta de um problema de saúde. Então, durante 2 meses, tiveram 8 trocas de professor. E aí a gente Nossa, não foi, nós não fomos avisados com antecedência, não fizemos uma preparação. Então, essa mudança de rotina causa muitas, é um gatilho para muitas crises. A questão do barulho, ele tem hipersensibilidade auditiva, então a sirene da escola já desorganiza ele. Alguma coisa diferente que vai acontecer na escola também desorganiza ele. Então, são essas questões assim. E como a gente trabalha muito em clínica, em casa, a gente faz um trabalho em conjunto, ele tá muito bem, assim, hoje ele se encontra muito bem. O nosso medo hoje é que ele comece a desorganizar muito na escola a ponto de não querer ir, a ponto de trazer prejuízo, entre as habilidades que ele já ganhou, né? Que ele já ganhou muitas habilidades, então essa falta de apoio na escola, essa falta de manejo na escola, porque a gente vê que falta muito hoje manejo, né, de uma pessoa estar ali auxiliando, orientando o que tem que fazer, o que pode fazer, já prever a crise, né? Hum. Tentar se antecipar à crise, né? Para que ela não aconteça. Então a gente vê que falta, é muito falho. E aí entendi. eu Ô, Mayara, já. já pegando desculpa, Sueli, já pegando esse gancho nessa fala sua, assim, no seu ponto de vista, né, o que que você acha que poderia melhorar nas escolas para eles poderem atender essas pessoas, não só quem tem autismo, né, Mayara, mas você também é profissional de educação física, você entende muito bem dessa área, acho que isso ajuda também você como mãe, né? Mas eu acho assim, na sua opinião, o que que você tem como visão que a escola poderia melhorar para receber essas pessoas que hoje, assim, de 10 que nascem, né? 7 vem com algum laudo. Então, assim, é porque a escola peca muito. Falta de auxiliar, né? Além do professor, para estar ao lado ali da criança com deficiência, que você já citou isso. Mas alguma outra coisa que você acha que a escola poderia, né, fazer para poder receber melhor essas crianças, no seu Então, ponto de vista? eu vou falar no ponto geral de inclusão, assim, que eu acho que hoje Isso, a inclusão não existe, né? No meu ponto de vista como mãe, estando e vivenciando isso, eu acho que não existe a inclusão. Mas o que poderia ser feito? A começar pelos profissionais, capacitação de profissional, né? capacitação. Capacitação, o corpo docente da escola não tem, a gente vê que tem muita dificuldade, é um ou outro professor que de forma isolada sente a necessidade, né, de estar se capacitando para melhor ali em sala de aula, mas eu vejo que falta uma capacitação geral em relação a isso. Outras questões também em relação à escola, abraçar mais essas causas, né? Fazer semanas de divulgação, de inclusão, porque a gente fala que criança inclui sem aprender. Não é dessa forma. Acredito que criança também, ela tem que entender que o amigo é diferente, que ele precisa de um acolhimento diferente. E eu não vejo isso da parte das escolas, entende? Então eu acho que a inclusão começa, claro, em conjunto, né? Clínica, família, escola. Acho que a escola tinha que abraçar de uma forma diferente isso, a começar pela capacitação dos profissionais e depois de uma conscientização de modo geral, com reunião de pais, falar isso, levar alguém para palestrar, algum neuropediatra ou algum psicólogo para estar falando para as famílias sobre isso, como incluir, porque eu vejo que é muito difícil, sabe? O Heitor hoje, ele está com 6 anos, ele já consegue entender, né, o que está acontecendo. Então ele vê os amiguinhos de uma forma diferente, às vezes ele consegue passar isso pra gente. Uhum. Então eu acho que seria mais fácil para as crianças com autismo se tivesse uma inclusão geral, né, da escola, das famílias. Eu acho que ia facilitar mais, mas o ponto principal é essa questão da capacitação de profissionais. Perfeito. Então, Mayara, você, em relação às expectativas, às ações de acessibilidade que a escola pode oferecer para apoiar o aprendizado e a participação do seu filho, eu acho que isso está em falta, né? E você vê, pelo menos, que tem potencial disso acontecer? Ou, não sei, ou falta alguma coisa para o Ah, governo implementar para essas é, escolas? eu acho assim, Murilo, minha opinião é o seguinte: é bem difícil você incluir ou você mudar alguma coisa quando você não está vivendo, né?
Nós temos muitas ideias do que poderia melhorar, de como poderia fazer, porque nós vivemos isso na nossa casa. Então, Uhum. é difícil para o governo ou para a escola entender como a gente se sente e o que nosso filho precisa sem viver aquela situação. Eu hoje não acredito na inclusão. Eu acho que desse jeito que está acontecendo não funciona. Eu acho que deveria ter psicólogos dentro das escolas orientando essa questão, porque tem o AEE, mas ele não funciona da maneira que deveria funcionar. Uhum. Entende? As salas, às vezes, é só uma maquiagem, eles colocam a sala lá de enfeite para falar que tem, pela lei, né, para se garantir, mas não funciona. Então, eu hoje estou bem desacreditada da inclusão, eu acho que não funciona. A Eu gente acho, tenta. Mayara, eu acho que assim, isso que você falou é muito interessante. Nós tínhamos a APAE que funcionava muito bem aqui na cidade, e isso que você falou é muito bacana, porque eu acho que a ideia justamente é essa, é trazer o trabalho que era feito na APAE para dentro das escolas, que é o trabalho de outros profissionais, um trabalho multiprofissional, entendeu? Pelo menos ali uma vez na semana, você ter ali um encontro com um psicólogo, um encontro com uma fono, entendeu? Que aí você não precisaria tirar tanto o seu filho dali para fazer uma consulta avulsa com um psicólogo, uma consulta avulsa com outro profissional. Eu acho que isso realmente ajudaria bastante, né? Você trazer. Só que aí você vai ter uma demanda financeira maior, tanto para a escola quanto para o governo, né? E eu acho que isso eles não querem, falando em dinheiro, Exatamente. é, Exatamente. é E- complicado. É complicado. Então, para você capacitar pessoas também é muito caro, né? Então, eu estava até lendo uma reportagem de um método que é usado nos Estados Unidos que funciona muito. Eles pegam uma sala. Eles modificam a sala e eles equipam ela especialmente para alunos com deficiência, com algum transtorno, né? Aí eles fazem uma análise, colocam os alunos nessa sala com tudo que eles consigam assim desenvolver, com tudo que eles precisam em relação a jogos, a coisas adaptadas, e isso dentro de uma escola regular. E aí lá tem profissionais e cada um tem um profissional capacitado que vai atender especificamente cada criança. E aí depois eles têm um momento que eles vão interagir com as outras crianças da sala regular. Então isso é Perfeito. muito fora da nossa realidade, né? Isso É, seria, isso seria uma inclusão de qualidade. Agora, você pegar uma criança, por exemplo, hoje, se meu filho fosse nível 3 de suporte, que precisa de ajuda para ir utilizar o banheiro, que não consegue se comunicar assim, através da fala, né, que as pessoas não conseguem entender às vezes nem a fala, imagina sinais, né, o comportamento. Se meu filho fosse nível 3, provavelmente eu não colocaria ele na escola regular. Eu não colocaria porque eu acho que não existe uma inclusão que ele vai desenvolver ali. E aí, hoje, o Heitor está na escola regular porque ele consegue se comunicar. Eu vejo nele um potencial para estar na escola regular. Mas ele é assim, nível um, e Mayara. nível 1 de suporte. É Mas porque, ô, Eu acho assim, Mayara, vou te que falar a muito verdade, tá? interessante E que a Mayara eu, falou, Murilo, pensando no que ela falou, eu acho que eu achei muito. é, nem todo mundo fala isso, né? Porque nem todo mundo está preparado. E aí, quando ela falou assim, o Heitor ele já tem 6 anos, ele já está entendendo o que está acontecendo ao redor dele. E as crianças que estão ali não tem também uma preparação, e isso dificulta muito, né? Porque assim, com certeza. como a criança vai lidar, e aí quando a gente fala assim, né, ter um profissional, um psicólogo, não é só para a criança que tem o transtorno, mas para aquelas crianças que estão ali que têm outros tipos de problemas, né, vamos dizer assim, e que precisam também aprender a lidar para poder saber como vai agir naquela situação. Porque não é só o Perfeito. Heitor que tem que passar por um psicólogo e tem que entender. Todo mundo que está ali ao redor também tem que saber como que funciona, situações diferentes que todo mundo está envolvido, né? O problema é que eles falam sobre inclusão, mas não está todo mundo incluído, não está todo mundo no mesmo barco, né? não, não, muito mais fora do que dentro do barco. É. É, E e também, aí, Mayara, Suelen, eu já vivenciei isso de perto, porque quando eu cursava educação física, no segundo período, eu já peguei um emprego para fazer estágio para ser auxiliar de um aluno com necessidade especial. E assim, cara, eu acho isso muito errado, porque eles pegam estudantes, né, e oferecem esse tipo de suporte, cara, e a gente não tem conhecimento nenhum, nós somos leigos ainda, nós estamos no segundo período da faculdade
Eu nunca tinha visto ainda sobre síndrome de Down, que eu peguei o aluno. Então, assim, às vezes eles colocam auxiliares que não têm nem formação, e isso é muito errado, entendeu? Se você receber, se tiver uma pessoa ainda para dar o auxílio do seu filho dentro da sala de aula, dentro do professor, tem que ser uma pessoa formada, capacitada para aquilo, né? E não colocar simplesmente estagiário, que não tem noção nenhuma, né? Então, mas aí que tá, a Mas, dificuldade toda é essa. A dificuldade é não consegue acompanhar a demanda. Porque antes você tinha um ou dois casos, né? Às vezes na escola toda você tinha dois casos. Hoje, por exemplo, na sala do Heitor hoje, tem três autistas, um nível 3 de suporte e dois nível um de suporte. Na sala do lado tem quatro. Na outra sala tem bom, mais dois. Então, assim, praticamente toda sala tem uma criança que tem alguma necessidade especial. Então, não tem profissional capacitado para atender. E também, falando em questão ao financeiro também, não vão conseguir pagar o que precisa, o que é cobrado também, né? Então, é muito complicado. Essa questão que você comentou aí, de você começar a estagiar, acontece muito de outros cursos, por exemplo, administração, eles estão pegando farmácia, que não tem contato nenhum com criança, assim, nada a ver. e provavelmente nunca vai ter, né? E aí vai fazer o estágio, porque é 6 horas, ganha um salário até razoável para quem é estudante, então compensa, né, Uhum, para eles. E aí o que acontece? Chegar lá sem informação nenhuma, nós pais não podemos ter contato com essas famílias, com esse jovem que está lá, esse estagiário. Então ele não conhece o nosso filho, é simplesmente jogado lá, não tem acesso ao laudo. E aí a gente não pode ter nenhum contato e a escola não consegue intermediar, a escola não consegue fazer um bom trabalho. E também nem capacitar. Então, eu E também não concordo com esse modelo. mas o que a Mayara falou no início, eu achei assim, parece uma coisa tão fácil para iniciar, né? Que é você poder preparar a criança para aquela rotina. Quando você usou o exemplo aí, né, da troca do professor, né? É uma coisa que deveria ser mínima, né? Os pais serem informados do que vai acontecer, porque não é uma questão assim, não é algo irrelevante, é algo importante, é algo que vai evitar uma crise, que vai evitar uma situação que eles também, para eles, qual é o cenário? O cenário ideal é a criança estar numa crise, o cenário ideal é a criança estar preparada. Pode acontecer uma crise, elas sabem o porquê daquilo está acontecendo. São coisas assim que não se trabalha, né, em conjunto com vocês, pais, né? A escola Não, ela trabalha ali isolada e quando você falou assim, não há profissionais capacitados, né? E quando há algum tipo de capacitação, nem todo profissional ele está aberto a estudar aquilo com a real intenção de absorver e de usar aquilo no dia a dia, né? Às vezes existem capacitações que para eles não é não, importante. não tem E como você interesse. não é na casa deles, né? Não é no dia a dia deles. Então, para eles, assim, para que fazer isso, né? Qual é a real necessidade? Eu acho que são coisas que se pode mudar do início, né? Isso que você usou da comunicação com os pais deveria ser mínima, não deveria ser uma coisa assim, vou pedir para a equipe escolar me avisar que vai ter uma troca de professor. São várias questões. Então, no início, quando é porque ele está numa escola nova agora, né? Primeiro ano ele mudou. O ano passado eu não tinha problema nenhum com a escola. Inclusive, o ano passado foi o modelo, assim, que eu falei, nossa, aí meu esposo até falou, olha, aproveita porque é só esse ano. Você não vai. É difícil você ter uma professora como essa e uma escola como essa. Então, aproveita porque nós estamos no céu. E esse ano a gente está no oposto. Ele iniciou na escola nova, nós levamos, eu fiz um livrinho com os pontos, assim, o que ele precisa ser trabalhado, o que são pontos que ele consegue, coisas positivas, né, que você consegue trabalhar com ele com mais facilidade. A rotina dele, medicação que ele toma, tudo. Como se fosse o manual do Heitor. Eu fiz um livrinho, entreguei para a escola com todas as informações. Eles nem lê, entende? E como Então, ele faz uso de medicamento durante o horário de aula ou não? ele faz uso de medicamento de manhã e à Aham. tarde, antes de sair para a escola e à noite antes de dormir. Isso aí, ele só usa uma medicação. Porque eu acho que agora, né, a gente quando começa a ouvir você falar, né, a gente começa a pensar em várias situações, né? Como vocês, pais, se sentem, né? Vamos dizer que ele precisasse tomar um medicamento ali durante o horário de aula, né? Eu acho que a gente precisa ter uma segurança, né, de com quem nosso filho tá, o ambiente em que ele está.
Porque são muitos detalhes, né? Não são coisas assim que se pode deixar passar. Então, por esse motivo, assim, eu penso que se ele fosse nível 3 de suporte, eu não mandaria para a escola. Porque ao invés de organizar ele, e proporcionar um aprendizado, eu acredito que Vai ele ia desorganizar tudo. desorganizar. E você é uma mãe que a gente ouvindo, a gente vê que está tendo uma, está se preparando, se preparou, né? Quando você falou ali que foi com 2 anos e um mês, né? Que ele foi diagnosticado. Mas eu me pergunto como é isso, né? Com aquelas famílias em que tudo é muito distante, né? O conhecimento é muito distante, as possibilidades são muito distantes, né? Deve ser muito mais difícil. Então, primeiro tem a questão da aceitação. Logo quando a gente teve o diagnóstico, a gente aceitou assim de imediato. Eu vivi meu luto uma semana só e depois meu esposo falou: Olha, vamos arregaçar as mangas porque a gente precisa tratar o nosso filho, né? Ele precisa de você, É, tem precisa de gente uma. que não aceita, né? Tem gente que fala: "Ah, Aí não, meu filho é normal", isso atrasa muito. Ele falou: Olha, te dei uma atrasa demais. semana para você viver o seu luto e agora o Heitor precisa de uma mãe forte, né? Então vamos buscar conhecimento. Aí eu fiz curso, meu esposo também, nós fizemos curso para saber lidar. Mas assim, Suelen, o que você falou em relação à informação. Hoje a gente tem muita informação. Se você procurar sobre autismo, tem vários profissionais, psicólogos, que eles dão. Tem vários trechos no YouTube de como você consegue ganhar atenção, como você brinca com uma criança. Então, se a gente tiver interesse, falo isso da parte dos pais responsáveis ou pela Hum, escola, um professor que tem um aluno autista e quer ajudar, porque quando você se forma, aí, por exemplo, antigamente era assim, hoje já mudou a realidade. Você já entra sabendo que você tem esse desafio, que você pode ter crianças com algum transtorno, né? Antigamente você formava, ia dar aula, era o mesmo padrão para todo mundo, mesmo que tinha que ser diferente. Hoje não. Hoje você tem que se reinventar, você tem que estudar, você tem que buscar, porque o que você faz para o João não dá certo com a Maria, entendeu? Então é Uhum, muito complicado hoje e tá muito fácil de informação. A uhum. informação tá aí. Você olha no YouTube, tem vários vídeos de bons profissionais, tá? Eu sigo muitos profissionais no Instagram e assim, que dão muita dica. Eu comecei assim, com dica, né, de uma profissional, e aí eu fui conseguindo ganhar a atenção do meu filho, inserir ele numa brincadeira, inserir numa atividade. E foi assim que a gente conseguiu grandes evoluções. É, Maiara, parabéns, tá? Foi, assim, parabéns mesmo. fantástico te ouvir, entender um pouco também da realidade, né? Eu que sou profissional da área, na minha turma ali também da faculdade, a Sueli já sabe que eu dou lá no ensino superior. Eu tenho também um aluno, o Patrick, né? E o Patrick, na faculdade, ele tem um suporte como acompanhante que ajuda ele nas atividades, mas, assim, tem muita coisa ainda para poder se ajeitar, né? Para poder fazer dar certo. Mas a gente queria te agradecer, Tamayara, pela oportunidade de você ter aceitado aí, a nos mostrar um pouco, né, do dia a dia do Heitor, dentro da escola também. E te parabenizar, tá? Pela mãe que você vem sendo, você, o seu esposo, né? E desejar sucesso aí para o Heitor, tá bom? Obrigada. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. E no início é desafiador, né? Você recebe um É, diagnóstico, parece que você recebe uma sentença, mas aí a gente vai entendendo que quem precisa dele é a gente, né? Todo mundo fala, ah, o Heitor tem sorte, porque ele precisa de vocês, precisava de vocês. Não, é a gente que precisava dele para entender muita coisa, né? os pais também precisam de um apoio psicológico, né? De um Também, acompanhamento. então, Acho que todo mundo também, precisa, todo mundo. verdade. Porque se vocês não estão bem, né, como que vocês vão cuidar de outra pessoa, né? É, Eu com acho que certeza. isso também é muito importante. Suelen, alguma consideração? Tranquilo? Não, não, só queria parabenizar ela também. Achei assim sensacional. Foi muito gostoso de ouvir ela falar, né? Porque é um assunto que a gente Mayara precisa. fala bem, eu sempre falei com ela que ela poderia ser uma Uhum. baita de uma professora Olha, também. eu ouviria uma palestra sua aí, ó, assim, bem tranquilamente, sem ver a hora passar. Muito obrigada. Parabéns, Prazer, viu, viu? Suelen? Prazer. E Mayara, obrigado, tá? Obrigada a Bom vocês. final de semana, bom resto de domingo. Ô, Sueli, a minha família aqui tá quase me matando, já que deu o horário do almoço, já até passou.
Hoje é aniversário da minha mulher. Eu vou encerrar aqui, Suelen, e aí qualquer coisa depois, Tá, mais tarde, a gente fecha a segunda parte, pode tá ser. bom? Você me avisa aí, Mayara, tá bom? Obrigada, você viu? Tchau, tudo certo, tá? gente. Muito obrigado Obrigada a e até a vocês, viu? próxima, quem sabe. Obrigada, viu, Tchau, gente? tchau, Até. tá, Mayara? Estou à disposição. Tchau. Obrigado, tchau, Obrigada, tchau. tchau. Tchau.